Hoje o tema sobre curas espirituais, à luz da doutrina espírita, né? Vou acrescentar, porque nós vamos falar à luz da doutrina, inclusive com alguns apontamentos de Allan Kardec sobre o tema. E eu vou iniciar com a prece. Vamos fechar todos os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, aos nossos anjos, guardas, mentores, pedir a eles que nessa noite abençoada nós sejamos intuídos, sejamos amparados nas nossas necessidades, que tenhamos uma excelente semana e comecemos com as reflexões que vão ser propostas essa noite, do nosso melhoramento moral, para o nosso entendimento espiritual, e que nós possamos usar na nossa vida, no nosso cotidiano, o aprendizado e auxiliar a nós e aqueles a quem o nosso coração pedir que repassemos a mensagem. Porque nós somos aqui privilegiados de ouvirmos a palavra do Mestre Jesus na visão do codificador e somos responsáveis por replicar os ensinamentos para que mais pessoas possam ter acesso a esse consolo que vem do alto. Que assim seja. Que assim seja. Bem, eu procurei no Evangelho segundo o Espiritismo algo que falasse a respeito dessas curas espirituais. Aí, dentre várias passagens, eu achei bastante interessante essa, que fala, inclusive, sobre a necessidade nossa de passarmos por alguns problemas, né? Até de ordem física na nossa vida, com relação às doenças e tudo mais. No capítulo 3º, onde fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Nas instruções dos espíritos quanto aos mundos inferiores e superiores. Lá no item 11, os espíritos nos falam que em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pôde falar daquilo que não conhece. Mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Então, quer dizer, nós ainda na escala evolutiva, né, que nós estamos, como espíritos ainda infantis, né, porque somos crianças ainda espirituais, nós ainda muito materialistas somos, ainda precisamos passar por algumas coisas, né, para a gente enxergar as coisas boas, nós precisamos passar pelas ruins. Então, para entender o bem, nós precisamos passar pelo mal. Para ter saúde, entender a saúde, ser receptivo à saúde, infelizmente ainda nós passamos pela doença.
Mas isso não será sempre assim. Quando nós formos mais evoluídos e não precisarmos passar por isso, será diferente. Então, hoje nós vamos começar uma reflexão a respeito de como nós podemos modificar isso daí, com a nossa conduta moral, o nosso pensamento. Então, eu vou questionar para a gente começar a se perguntar: será que nós podemos, com o nosso pensamento, promover a nossa saúde ou nos adoecer? Com certeza. Com certeza. Então, podemos. Isso eu não sei se vocês, mas eu demorei muito tempo para poder entender isso. Porque antes do Espiritismo, principalmente do Espiritismo mesmo, de Allan Kardec, porque antes eu era espiritualista, eu dizia espírita, mas eu era espiritualista. Agora eu sou espírita porque, sou kardecista. Então, eu achava assim que o pensamento não tinha tanta influência. Então, eu achava que pensamento acelerado ou coisa assim era normal numa pessoa ansiosa. E que isso não afetaria de forma alguma a vida que eu ia ter, as coisas que eu faria. E de forma errônea, porque com Kardec, através da espiritualidade superior, cada dia mais nós somos informados que nós promovemos a saúde ou a doença do nosso corpo físico, de acordo com o que a gente emana para esse corpo físico. Então, a saúde, como nós sabemos, é uma questão muito ampla na Organização Mundial de Saúde, que fala que é a perfeita harmonia entre a saúde física, psicológica, social, etc. Então, assim, como essa perfeita harmonia a gente sabe que ninguém tem, nós podemos concluir que neste mundo material não somos saudáveis por completo. Então, nós todos somos doentes, de alguma forma, porque assim, ninguém consegue estar ao mesmo tempo pleno de saúde física, biológica e saúde mental, social, porque a gente sempre está oscilando de humor, passando pelas adversidades da vida, a gente sempre dá aquela titubeada, uma hora você está com humor melhor, outra hora você está pior, uma hora você pensa positivo, outra hora surge um pensamento ou outro negativo, então a gente não consegue estar em equilíbrio o tempo todo. Então estamos todos adoecidos, E Emmanuel fala no livro Consolador que a cura é a perfeita harmonia da alma, que a saúde, aliás, é a perfeita harmonia da alma. Aí então é um pouco mais difícil, Porque aí você teria que estar, além de físico, psicológico, espiritualmente equilibrado. E nós, como espíritas, sabemos o quanto isso é complicado, porque nós estamos o tempo todo entre os dois mundos, o material e o espiritual, e que sempre nós estamos rodeados de irmãos menos felizes ou não, Às vezes mais felizes, igual na casa espírita, com certeza, a equipe espiritual, nós estamos, por isso nós sentimos essa paz, Estamos rodeados de espíritos felizes. Só que, infelizmente, no dia a dia, nossa vibração, a gente acessa mais a espiritualidade, os espíritos infelizes. Então, nós também somos muito adoecidos por isso, E quantas coisas acontecem em decorrência disso, Que a gente desestabiliza ainda mais. E quanto pior o seu campo vibratório, mais acesso você vai dar a essa espiritualidade inferior e menos saúde você vai ter, Pode ser física ou psíquica e vai reverberar em tudo, Então, por isso que a casa espírita é um pronto-socorro. Por quê que a casa espírita é um pronto-socorro? Porque aqui você vai estar amparado por uma equipe espiritual superior que vai te emanar fluidos positivos para te dar um reequilíbrio
formando uma psicosfera, um campo energético melhor para acessar os seus fluidos, né? E modificar aquela esfera que você está, para auxiliar no seu corpo físico, no seu corpo psíquico e promover a sua saúde. Então, como que se dá essa cura? O que seria essa cura? Essa cura seria esse restabelecimento dessa saúde. Então, é quando você volta a ter esse equilíbrio, tanto físico, quanto espiritual, quanto psíquico, né? E como que se dá essa cura? Qual que é o processo de cura? A primeira coisa que os espíritos falam é que é a vontade. Então, quando você busca um atendimento numa casa espírita, você tem que ter a vontade, o seu ato de ir até a casa espírita, que a gente sabe que infelizmente ainda há, igual uma cidade pequena igual a nossa, muitos preconceitos de pessoas que não entendem ainda, às vezes difícil de ocorrer, porque as pessoas não entendem o que ocorre aqui, né? Às vezes temem por falar casa espírita, não sabem bem o que acontece e temem em vir, ou tem receio em vir, às vezes não conhece quem venha, né? E aí tem essa demora, mas quando a pessoa vem, ela recebe o acolhimento, né? E aí esse auxílio espiritual começa para ela, né? Quando ela já vem de boa vontade. Então esse desejo dela, essa fé que ela tem, já abre o campo dela para ela receber o auxílio necessário. E às vezes o auxílio que ela vai receber nem é às vezes aquele que ela está pedindo, mas ela vai ser atendida naquela necessidade que ela tem, que às vezes ela nem sabe, mas é mais emergencial do que aquela que ela vem pedir. Então, para todos os processos de tratamentos espirituais que ocorrem numa casa espírita, a primeira coisa que se tem é a vontade do ser. Então, o paciente que vem com a vontade, com a fé de ser curado, ele já está com a cura nas mãos. Não significa que ele vai ser curado plenamente ou nesta existência, porque há processos que a gente sabe que são expiatórios, que vêm de outras encarnações e que às vezes o projeto reencarnatório dele não lhe permite que ele tenha a cura nesta vida, mas já é um passo para ele ter, quem sabe, uma próxima encarnação, ou de todo jeito uma melhora em seu quadro, uma melhoria qualquer ele vai ter, com certeza. Só dele ter a oportunidade de conhecer a doutrina e de se melhorar, fazer a sua reforma íntima, ele já vai estar encontrando a saúde, porque ele vai descobrir aqui que o pensamento dele promove saúde ou doença no corpo dele. Mente sã, corpo sã. E é verdade. Então, sempre vai ser necessário, então, passar por alguma cirurgia espiritual? Não, nem sempre. Às vezes a pessoa é atendida no passe, porque às vezes ela está com algum espírito obsessor interligado a ela, que na assistência espiritual, que é um socorro, um alívio, né, que eles falam até que é eu coloquei até aqui porque eu achei lindo, depois eu vou achar aqui, oásis de refazimento. Achei linda essa palavra. Então, assim, quando a pessoa é atendida nessa assistência espiritual, a equipe espiritual, juntamente com a vontade que a pessoa está, ela dá acesso por sua fé ao seu campo magnético, ao magnetismo do médium, e tudo se mistura ali para ir onde a pessoa precisa do auxílio. Então aí ela recebe a sua cura, ou então do seu obsessor, que ele é levado para um diálogo, né,
por um médico ou uma equipe socorrista do plano espiritual, e onde ele recebe todo o atendimento. A gente vê isso nas sessões de desobsessão pela corrente magnética, né? Então, são vários trabalhos envolvidos no centro, onde há um acolhimento. E aí, às vezes, aquela entidade tratada, ela já libera aquele ser para ele ter a saúde dele de volta, porque às vezes é o tormento do obsessor que está provocando algum desequilíbrio na pessoa, no paciente. Agora, quando a cirurgia é indicada, ela vai ocorrer de que forma? O que é uma cirurgia espiritual? Como que ela acontece? Essa cirurgia, hoje em dia, as casas sérias não cortam, né? Não há necessidade de corte. Mas as pessoas relatam que sentem algo acontecendo. Umas relatam que sentem mexendo, outras relatam que sentem uma quentura, outros relatam que sentem um tremor, outras relatam que sentem um alívio imediato. Tem gente que relata que depois da cirurgia sentem algum incômodo no local, etc. Tem gente que vem com cicatriz, tem gente que expele alguma secreção, sangramento, alguma coisa. Acontece. No livro, esse livro que inclusive eu li para fazer essa palestra e recomendo, e vou fazer várias dele, porque é uma vastidão de casos e fala sobre. Então, curas espirituais à luz da doutrina espírita. Tem até o prefácio do Paulo César Frutuoso, que é um médico, que ele é um estudioso sobre ectoplasma. E aí ele fez esse livro junto com um médico, também dessa casa, uma médica, Maria Fátima Ramos, o Rafael Papa, que também é palestrante espírita, muito conhecido. Então eles fizeram vários apanhados, e tem laudos aqui, laudos que comprovam as cirurgias espirituais, porque as pessoas chegavam com algum exame, passavam pela cirurgia e mostravam o exame após a cirurgia. E a pessoa que tinha a cirurgia bem sucedida zerava o problema dela. Então, não tem como, nós sabemos, duvidar, né? Então, como que acontecem essas cirurgias? Dentre vários corpos que a gente tem, porque a gente só vê o material, mas nós temos vários, nós vamos falar de 3 aqui. O primeiro que a gente vê, que é o nosso corpo físico, né? Entre ele e o nosso espírito, nós temos o perispírito e nós temos a nossa luzinha, né? Que o povo fala que é a luz. Temos o nosso espírito. O nosso espírito que é eterno, corpóreo, né? Que esse é o que nunca morre, né? Que a gente fala que nossa vida é eterna porque o nosso espírito é imortal. Nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que ninguém morre, né? Nós só trocamos de roupagem, nós só trocamos de matéria. E o perispírito é essa substância que fica entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Aí, onde se manifestam essas emoções? O pensamento e a vontade, ela se manifestam no espírito. Então, o espírito, a gente tem um pensamento ali, por isso que esse pensamento é tão importante. Aí, esse pensamento e essa vontade, eles são levados ao perispírito, né? Vamos dizer a grosso modo assim. E o perispírito, como sendo esse laço fluídico entre o corpo físico e o espírito, fica lá no meio de campo, vamos dizer assim. Nessa estrutura são armazenadas aquelas emoções, aqueles pensamentos, aquelas sensações, certo? Então, quando a gente emana um pensamento deletério muito tempo, o que vai acontecer? Nós vamos destruindo, condensando coisas negativas nesse perispírito. Então, esse perispírito vai, manchando, criando,
um dom que a gente, quando faz o tato magnético, que dizem, né, que é o certo, a gente sente como se tivesse um emaranhado ali mesmo, como se fosse tipo um calombo, um caroço mesmo, um nódulo, isso, como se fosse um nódulo. Então aquilo ali está no seu perispírito, já é o condensamento dessa energia toda que você está jogando para essa estrutura. E o que vai acontecer? Esse excesso ali, esse condensamento, vai impedir que as energias fluam dentro do seu corpo, porque isso aí está tudo interligado por moléculas, nós estamos todos interligados entre espírito, perispírito e corpo físico. Tem o duplo etérico, que eu nem vou falar dele, porque é um pouco mais aprofundada a questão, ainda vou falar, não hoje. Mas é tão grave isso, que se a gente não tivesse esse duplo etérico e o nosso perispírito, dependendo da nossa emoção, a gente morreria facilmente num ataque fulminante, porque as nossas células não resistiriam às nossas emoções. Por exemplo, quando a gente passa um susto, uma raiva, entendeu? A gente mandaria toda essa energia e as nossas células explodiriam e a gente teria a morte súbita. Tem gente que tem, né? Agora a gente entende por quê. Quer dizer que impactou tão fortemente ali que nem o perispírito, nem o duplo etérico conseguiram drenar aquilo ali. Então, o que acontece? Você vai mandando tanta informação negativa para o seu perispírito e ele vai acumulando aquilo ali, vai formando esses nódulos, e aquilo ali vai gerar o quê? Se for ruim, doença. Então, por isso que o nosso pensamento cria doença, se ele for deletério. E aí, quando esse fluxo já está tão impedido assim, aí vai para o corpo físico. O corpo físico drena aquilo ali. É o mata-borrão. Por isso que fala que a doença é a nossa cura. Porque é onde tira aquele tanto de coisa negativa que você imprimiu ali e te coloca para sentir a dor. Porque é aí que você tem o instalar de mudança. Esse espírito que faz essas cirurgias com esse médium lá de Birigui, no estado de São Paulo, desse livro, o Sérgio Cherce, é o Dr. Ludwig, ele fala que o espiritismo não está para curar corpos, e sim para transformar mentes. É verdade. Então, assim, adianta passar por um tratamento cirúrgico, um tratamento espiritual? Sim. Quando uma pessoa está se afogando, primeiro você tira ela do afogamento, dá lá um jeito para ela voltar à vida e depois você leva ela para ensinar a nadar. Aqui a gente faz a mesma coisa, nas casas espíritas como um todo. Primeiro você auxilia aquela pessoa que está sucumbindo, ajuda ela a se fortalecer e depois fala para ela, ó, não é só isso. Por quê? Porque se ela não mudar de conduta, ela continuar infringindo as mesmas regras, ela vai continuar impregnando o seu perispírito e vai continuar adoecendo. Então, a questão é reforma íntima. Essas duas palavrinhas são tão difíceis, porque parar de sentir tanta raiva, de sentir tanto ódio, de sentir tanta inveja, de sentir tanto rancor, essas coisas todas, esses vícios morais que a gente tem e que a gente dificilmente consegue se desapegar, e é onde a gente adoece. Então, quando Jesus fala que você deve perdoar 70 vezes 7, não é porque você é bonzinho, não. É porque você, quando não perdoa de fato, você se adoece. O perdão que você oferta não é bom para quem recebe, é bom também, mas é muito melhor para você. Porque quanto mais sentimentos menos felizes a gente tem, pior vai ficando o nosso corpo. Pior vai ficando tudo, a nossa mente, o nosso corpo. E quanto mais a gente vai ficando adoecido de tudo isso,
mais nós vamos vibrando baixo, mais nós vamos tendo acesso a coisas inferiores e mais nós vamos ficando congestionados de energia negativa. E mais nós vamos tendo doença. Nunca se viu tanta gente doente, psicologicamente, doença física mesmo, nunca se teve tanto câncer, nunca se teve tanta coisa como agora. Por quê? Porque nós estamos num mundo de transição. E a transição não é catástrofe, igual o povo fala, externa, não. É a catástrofe interna. Nós estamos sendo convidados a nos reformar. E está muito rápido. Porque a cobrança está vindo logo. Se a gente faz uma coisa errada hoje, amanhã já vem na nossa porta a cobrança. Porque é a lei do retorno, não é que Deus é mau. Deus é bom, Ele é justo. Então, a gente tem que mudar. Para o nosso bem. Então, aí o que acontece? Você vem, passa por um tratamento espiritual, te dá aquele alívio e você volta para quê? Assistir as palestras, que são as propostas, né, que são os ensinamentos dos espíritos. Eles vêm nos dizer o que a gente tem que fazer. Eles já passaram por tudo isso, eles sabem, igual os mais velhos, eles estão nos dando a receita de como a gente faz para melhorar. Tá pronto aqui. É fácil? Não, mas não é impossível. E assim, essa cirurgia espiritual, na prática, ela é o seguinte: você, tendo a vontade de ser curado, você já vem com a fé, essa fé, né, que fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, ela já move montanhas, né? Misturado com esse magnetismo do médium de cura. O que é esse médium de cura? Médium é intermediário, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ele tem acesso aos espíritos. Então, se ele tem acesso aos espíritos e ele tem essa faculdade mediúnica da de cura, porque pode ser psicografia, pode ser clarividência, audiência, pode ser eles falam incorporação, mas é psicofonia. Então tem várias, inúmeras. Então tem a de cura. Por que essa é diferente? Em que aspecto que ela é diferente? O médium de cura, ele, pelo magnetismo, que pode ser exarado por qualquer dos poros, tórax, os orifícios, mãos, etc., ele produz mais ectoplasma, que é uma substância que vai de encontro às substâncias das células do paciente e promove aquela cura, aquele, vamos dizer assim, desentupimento fluídico. Aí diz esse médico espiritual, Dr. Ludwig, que quando o paciente deita, o perispírito dele se projeta como se fosse uma teia, e ali ficam as doenças, onde os pontos energéticos, onde estão obstruídos. Por exemplo, o paciente está com um problema cardíaco, está lá, um borrão ali, um nódulo ali de energia, ou um tumor em qualquer lugar. Aí o médium vai com a equipe espiritual, óbvio, porque assim, o médium, todo ser vivo tem magnetismo, planta, animal, mas o médium, ele com a equipe espiritual, sabendo da equipe espiritual e tendo acesso, orando, impondo as mãos, tendo a força de vontade, a vontade de ajudar, né? E fazendo isso com amor, com fervor, acreditando e pedindo auxílio da equipe espiritual, ele promove uma ampliação desse ectoplasma, uma ampliação do seu magnetismo. Aí ele consegue ir lá naquele nódulo, naquela energia e os clarividentes veem, a energia sendo dissipada, entendeu? Então isso às vezes promove a cura, promove o alívio, né? E mesmo se não houver uma cura, potencializa o tratamento médico. Outra coisa super importante ser falada: em nenhum momento a medicina espiritual veio para concorrer com a medicina terrena. Muito pelo contrário, ela veio auxiliar.
Se você for numa casa espírita e eles falaram para você parar o tratamento médico convencional ou os remédios, você foge dessa casa. Fica com a pulga atrás da orelha, porque não é o certo. O que Kardec recomenda através da Revista Espírita, em várias publicações que só não tiveram mais porque ele desencarnou, Emmanuel nas suas obras, o Consolador tem, vários livros tem, falando a respeito dos tratamentos espirituais, do magnetismo e das cirurgias. Mas em nenhum momento foi falado que ela veio em substituição a qualquer tratamento da Terra. Ela veio em auxílio. Diz que a medicina do futuro é para terem médicos espíritas junto com os médicos não espíritas nos atendimentos. Dizem que há muitos hospitais espíritas onde isso já ocorre, porque potencializa as cirurgias. E geralmente a eficácia é quase 100%. Então dizem inclusive que hoje os médicos falham muito por só olhar o corpo físico. Que quando a medicina adentrar no perispírito, aí nós vamos ter milagres, como eles dizem, né? Inclusive na questão 176 do Livro dos Médiuns, Kardec fala o seguinte, faz a pergunta assim: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Os espíritos respondem: faria coisas que consideraríeis milagre. Para a medicina convencional seria milagre. A pessoa curou de um tumor, milagre. É igual um depoimento que tem aqui: a grávida com endometriose profunda, grau 4, que jamais poderia ter um filho biológico, teve. E a médica olhou os exames e falou que um não era o mesmo útero do outro. E era. E ela foi fazer uma reportagem da casa espírita. E foi acolhida. Por quê? Porque ela teve a fé e o merecimento de, pela sua fé, ter a cura. E ter o seu filho biológico. Então, assim, a fé realmente ela move montanhas. Ela muda, porque às vezes ninguém sabe até onde vai o que você tem que passar na vida. Então, se você tiver a fé que tudo pode melhorar para você, você é filho de Deus, por que você não pode ter uma vida melhor? Então, se você crê que tudo pode melhorar para você e ser aberto à melhora, a tudo que Deus ofereceu para nós como auxílio, quem sabe?